Salve, salve galera! Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Comum da Silva. Espero que todos estejam na paz e com saúde acima de tudo. Muito bem, pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo aqui mais descontraído, tal. Eu quero trazer para vocês uma história que eu escutei numa entrevista, questão de 2 ou 3 semanas atrás aí, e que a princípio pode parecer ser uma completa e total insanidade, uma loucura sem pé nem cabeça, mas é que tá. E é importante, eu sempre me faço essa pergunta e eu convido a vocês também a fazerem essa pergunta, por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje. Será realmente que é tão insana assim essa história? Então vamos lá, tá? O entrevistador se chama Nino Rodrigues, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona essa entrevista. Esse Nino Rodrigues é um americano, ex-campeão mundial de boxe, peso pesado, e num dado momento ali da vida dele, uns 4, 5 anos atrás, ele fez um vídeo de Facebook falando sobre umas tretas que ele viu lá acontecendo em Los Angeles, e aquilo viralizou e o cara, daí, a partir dali, começou a fazer um programa, né, de entrevistas e também de podcast, onde ele fala sobre vários temas que incluem conspirações, espiritualidade, etc. Eu acompanho esse cara há muito tempo já, eu gosto do estilo dele. Então eu sempre acompanho, inclusive essa entrevista, ela se encontra no site dele, que é pago, tá? Você paga lá $2-3 por mês, então ela não está disponível para qualquer um aí no YouTube nem nada. E o entrevistado, então, é um cara chamado Tony Rodrigues, que na verdade eles têm o mesmo sobrenome por pura coincidência, não tem relação nenhuma um com o outro, tá? Que também é um americano, né? Que sempre viveu uma vida normal, corriqueira, comum, como nós todos aí, né? E inclusive pai de família, tem parece que 2 filhos. E a história que ele contou, né, é mais ou menos assim. Em 2016 ele foi fazer uma ressonância magnética, né? E depois que ele fez essa ressonância magnética no cérebro, ele recuperou a memória, né, que tinha sido apagada da mente dele, que fala, que é a memória que traz para ele a lembrança de quando ele foi abduzido, né? Então beleza, essa questão de abdução é super comum na área de ufologia. A gente tem aí várias e várias histórias de pessoas que se disseram ser abduzidas. Eu acho que isso é uma coisa perfeitamente possível de acontecer, né? Eu acho que realmente, para vários fins diferentes, os seres humanos são sim abduzidos para passar por experimentos, por experiências e projetos diferentes, né? Que envolvem extraterrestres e os próprios humanos trabalhando em conluio, tá? Parte de uma elite que detém uma tecnologia muito mais avançada que a gente sabe, né? Que nos é passado. Mas o que me chamou a atenção um pouco nessa história foi que ele disse que não foi o corpo físico dele que foi abduzido. Isso, de acordo com ele, aconteceu quando ele tinha 10 anos de idade. Mas sim, o que foi abduzido foi o corpo etéreo dele, a consciência dele apenas. E o corpo físico dele permaneceu na cama, porque ele foi abduzido quando ele estava dormindo. É realmente pesado a história aqui, né? Então, assim, realmente, eu já ouvi falar sobre isso também, né? Eu já ouvi falar que a abdução pode ser do próprio corpo físico, como da própria aí, do corpo etéreo que guarda a consciência da pessoa, né? As memórias, etc. E que, inclusive, quando a gente dorme, né? Nossa alma sai por aí vagando no mundo astral. Então, ele falou que isso aconteceu com ele quando ele tinha 10 anos de idade e que no sonho dele, né, apareceram 2 homens lá de preto, como sempre, e perguntaram: você quer participar aí de um projeto que vai beneficiar a humanidade e tal? E o garotinho ali falou: sim, eu quero. Então, portanto, ele consentiu e os homens de preto tiveram aval, né,
dado o livre-arbítrio do garoto de escolher de fazer esse processo com ele. E aí vem uma coisa mais maluca ainda. Ele fala que a consciência dele foi colocada num clone dele mesmo, de quando ele tinha 10 anos de idade. E que a partir de então, durante 8 anos, até que ele completasse 18 anos, esse clone dele, que recebeu consciência dele, foi treinado, né, no planeta Terra, em locais como Peru, Seattle, lá nos Estados Unidos, para que ele pudesse então combater, né, ajudar no combate de extraterrestres em bases que ficavam na Lua, em Marte, em Sirius. Sirius é um corpo rochoso, né, quase que um planetóide que fica ali entre Júpiter e Marte, no cinturão de asteroides. E que daí ele, né, participou de vários confrontos ali com extraterrestres e humanos também, porque a treta que rola não é só com extraterrestres. Então tem facções de humanos que fazem alianças com tais ETs e outras com outros, e o bicho pega. Eu sei, galera, o assunto é louco, mas eu convido vocês a exercitar o raciocínio de vocês. Bom, primeira coisa que você tem que pensar, né? Quais são as opções dessa história aqui? Então, a primeira seria de que é uma história verdadeira, que o cara está contando realmente o que ele lembra e que, de fato, o que aconteceu com ele. Tá? Essa é uma das opções. A outra opção talvez seja que o cara é completamente maluco, o cara é doido de pedra ali que tá contando um monte de inverdades por aí, né? Aparentemente não, o cara me parecia completamente são, né? Aí uma terceira opção é que o cara, né, faz isso para ganhar notoriedade, dinheiro e tal. Ele escreveu um livro, inclusive, né, sobre essa história que chama, deixa eu ver aqui, não tem a versão em português, mas que se chama Sirius Colony Cavalier. Seria mais ou menos Cavaleiro da Colônia de Sirius, né? Que é justamente esse corpo rochoso que eu falei para vocês. Então, ganhar dinheiro, honestamente, tratando de um assunto dessa natureza aí, vendendo livros, é muito improvável. Tá? Ganhar dinheiro escrevendo, vendendo livros, você pode até aí tirar um trocado, mas realmente ficar rico ou milionário vendendo livros é uma coisa improvável. E notoriedade, eu acho que, quem vai querer ganhar notoriedade, né, se passando por louco, né? Então, assim, a princípio, né, eu dou o benefício da dúvida para esse cara, até porque no meu mundo, na minha forma de enxergar o universo, né, vocês estão cansados de saber disso, já viram meus outros vídeos, isso rola, essas paradas de base na Lua, base em Marte, né, que o nosso sistema solar já tem todo aí um sistema de colônias ao redor. Para mim isso é fato, ok? Isso para mim não é problema nenhum e eu inclusive acredito piamente que esse seja o caso mesmo. Então, se a história desse cara é verídica ou não, né, eu não tenho motivo a princípio para duvidar do cara, a não ser pela essa questão realmente é muito complicado você entender como que funciona esse mecanismo de abduzir a consciência do cara, implementar num clone. E no final ele fala que ele teve que servir esse propósito durante 20 anos. E que depois a consciência dele, né, o corpo etéreo dele voltou, né, ele foi reimplementado no corpo original dele, enquanto ele era garotinho ali, meia hora depois, aparentemente, de ter sido abduzido, e que ele viveu uma vida normal, né, que a memória dele foi apagada, que nem aquele que os homens de preto fazem lá no filme, né, que eu acho, aquele filme eu acho sensacional, eu acho uma paródia muito massa sobre esse mundo de ufologia e conta muita verdade aquilo. Se vocês assistirem com olhos clínicos, vocês vão começar a descobrir várias verdades que esse filme e vários outros nos passam, né, para nos condicionar. Mas, enfim,
a história é realmente insana, mas eu não vou aqui julgar o cara e falar que não é possível ser verdade, né? A tecnologia que existe, na verdade, no planeta está muito, muito mais avançada, né? A tecnologia que a elite tem, muito mais avançada do que passam para nós. O que a gente recebe é migalhas da tecnologia. Então, se existe aí uma tecnologia capaz, né, a gente também vê isso em filmes, de pegar a consciência da pessoa, né, memória, tudo, e transferir ela para um outro corpo. Se isso é possível, não sei, mas eu não duvido. Tá? Lembrando que sempre que tudo que a gente vê em filme num dado momento, no futuro tende a virar realidade, condicionamento. Tá? Então é por aí, a minha cabeça é aberta para esse tipo de história. Tá? Eu pego o camarada e falo, beleza, eu acredito em você, a princípio eu acredito, se alguém me provar o contrário, tranquilo. Não vou duvidar de você, até porque o cara não tem muito que ganhar. Outra opção que ele pode ser também é que esse cara é um agente, né, do próprio governo, dessas corporações de elite e tal, que tá ali falando uma história que serve para um propósito, para também condicionar as pessoas para o que vem por aí, ou sei lá o que, ou desinformar, né? A questão da desinformação é muito comum também. Mas não me parece ser o caso também. Parece ser um cara genuíno falando isso. E o que mais me chamou a atenção, que eu gostei ali, que o próprio entrevistador falou para ele, afinal de contas, né, por que você está compartilhando isso, né, com as pessoas agora? Porque todo mundo vai te chamar de insano, maluco e tal. Ele falou, olha, eu sei mesmo que todo mundo vai achar isso de mim, mas eu me sinto na obrigação, né, de contar essa história, compartilhar isso com meus irmãos e irmãs humanas, porque eu acho que é muito importante que se saibam o que está acontecendo, como que as coisas funcionam de verdade no planeta, no universo, etc. Então o cara tá, segundo ele, fazendo isso de modo altruísta, né, a fim de compartilhar uma história única que ele vivenciou. Repito, já ouvi essa história antes, mas nunca já ouvi corpo físico mesmo sendo abduzido. Mas é uma história que eu acho sensacional, que eu sempre levo em consideração e que eu acho que vocês têm que começar mais e mais a levar esse tipo de história em consideração, ao invés de primeiramente descartar e nem querer ouvir alguma coisa assim, achando que é bobeira, porque muito provavelmente você está condicionado para isso. Exercite o seu raciocínio, né, a sua mente, pense sobre as coisas antes de descartar uma informação que pode ser muito válida e importante para você, tá bom? Escrevam aí o que vocês acham nos comentários, se é uma pira completa ou se beleza, dá para engolir pelo menos um pouco dessa história, tá bom? Volto em breve com outro vídeo, fiquem com Deus, um abraço, até breve, tchau, tchau.